Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos aqui para estudar um pouquinho mais da Bíblia, a palavra de Deus, tendo para o cristão protestante como única regra de fé e prática. É assim que nós pautamos a nossa vida cristã como protestantes que somos, né, pautado na Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Mas eu quero ter hoje um diálogo bastante informal com vocês a respeito da palavra de Deus e a respeito de como isso aconteceu ao longo do ano, como que acontece a interpretação, o crescimento do conhecimento, como nós podemos observar a palavra de Deus de forma que ela seja coerente, eficaz em nossa vida. Nós temos um questionamento feito por muitas pessoas, principalmente aqueles que estão fora das religiões, né, como o ateísmo, ou até pessoas de outras religiões questionam o cristianismo pelo fato da sua unidade ter sido quebrada pelo protestantismo. E, de fato, isso aconteceu e nós não podemos mascarar a história, as situações. A questão é que, quando nós nos posicionamos buscando crescimento, buscando uma boa interpretação, uma boa coerência entre o que está escrito, aquilo que eu compreendo e aquilo que eu vivo, e esses três aspectos têm que ter muita coerência, então, à medida que eu vou conhecendo tempo, espaço, cultura, à medida que eu vou crescendo em intelectualidade a respeito do período em que a Bíblia foi escrita, a maneira em que cada um interpretou ao seu tempo, até chegar à interpretação de Jesus e o crescimento evolutivo que nós continuamos a fazer em nossos dias. Porque a todo tempo nós continuamos a crescer, a todo tempo nós estamos compreendendo melhor a palavra de Deus, os propósitos de Deus, a direção do Espírito Santo e aquilo que Jesus Cristo quis realmente apresentar como a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, onde a sua igreja passa a ser formada não por denominações, mas por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essas pessoas estão em todos os lugares, em todas as religiões, mas também, mesmo dentro das religiões e denominações, nós temos pessoas resistentes, pessoas adversas ao crescimento, porque também isso vai passar pelo prisma, né, pela ideia da zona de conforto que todo ser humano gosta de criar. Então, naquilo que ele está habituado a interpretar, a ouvir, a falar, a ensinar, muitas vezes ele não se permite o crescimento. Não se permitindo o crescimento, ele não se abre para o novo. E não se abrindo para o novo, fica muito difícil dele realmente crescer em maturidade espiritual. Isso também não é um fenômeno novo, porque o ser humano é ser humano desde a criação. E desde que foi corrompido pelo pecado, então a sua capacidade de interpretação, de aceitação, a sua capacidade intelectual vem diminuindo. Então, cada vez mais, o ser humano busca áreas de conforto em que sejam o menos variável possível. Por quê? Porque a variação causa incômodo. A variação, ela causa uma instabilidade. E a pessoa, ela não quer viver de maneira estável, ela não quer ter instabilidade, né? Falta de estabilidade, ela não quer ter isso na vida dela. Ela quer andar por um caminho seguro, um caminho que muitas vezes é mais difícil, não é o melhor, mas é o que ela conhece. Quando nós viajamos, vamos para algum lugar, eu costumo dizer isso, que o caminho mais perto é aquele que você já conhece, mesmo que ele não seja o maior, o melhor, e de fato não seja o mais curto. Mas como você já conhece, então
você não vai ficar perdido no caminho, você não vai ter dificuldade de localizar, de encontrar o objetivo que você está indo, o lugar que você está procurando. Da mesma forma, são as questões intelectuais e as questões de fé. As pessoas, para ter a sua estabilidade de certeza, ele quer se manter na sua zona de conforto e muitas vezes não se abre ao novo. O problema é que o cristianismo e a Bíblia, enquanto palavra de Deus, é um órgão, um mecanismo que está em constante crescimento, em constante mudança, em constante evolução. E é por isso que as compreensões, né, a respeito da interpretação bíblica vai variar em cada tempo na vida de cada um, e aí nós temos que tomar muitos cuidados. Por quê? Porque a tendência de se fazer uma interpretação pessoal naquilo que me agrada e naquilo que eu quero como verdade passa a ser muito grande. E a Bíblia não pode ser interpretada desta maneira. Então, nós temos alguns conceitos para tratar, isto é comum em todas as denominações, em todas as religiões, né? E o que eu quero tratar hoje aqui, em particular, nós temos, né? Eu sou pastor da Igreja da Adventista do Sétimo Dia, nós temos um padrão de interpretação bíblica, é uma igreja unificada, mas não quer dizer que o pensamento também seja único, porque existem o crescimento, existe o crescimento de mudança, de compreensão, de interpretação, e, por outro lado, também existe a resistência daqueles que não querem crescer, não querem mudar, não querem sair da sua zona de conforto. Então, eu quero que vocês observem comigo alguns textos bíblicos para que a gente possa nortear o nosso pensamento aqui, né? Então, o texto primeiro que eu quero trazer é o texto que está em 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Está falando da apostasia dos últimos tempos. E o que significa apostasia? Né? Apostasia, apo, retirar, assim como nós temos Apocalipse, né? Retirar o véu, mas apostasia, nós temos aquele que é retirado da sua fixação, da sua estrutura, ele não vai mais se posicionar em pé com aquela interpretação, com aquela designação, ou seja, ele para de crer ou para de concordar com aquilo que ele concordou até aquele momento. Então, a apostasia nos últimos dias. Olha o que o texto diz aqui, a partir do versículo 1, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, aqui, o que o Paulo está escrevendo a Timóteo? Timóteo está com uma série de problemas ali na igreja, pede orientação para o apóstolo de como ele pode amenizar e resolver os problemas ali. E aí se traz essa reflexão. Ora, o Espírito, e aqui está com o Espírito com E maiúsculo, porque se trata do Espírito Santo, então o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E aqui, o que é apostatar da fé?
Como eu já expliquei, apostatar, a expressão de etimologia grega, apo, quer dizer retirar, né? Estásia é sair do lugar fixo, né? Não estar de pé, né? Não permanecer naquele lugar. Então, apostasia é mudar de posição, mudar de pensamento, mudar de lugar. Muitos, né, vão, nos últimos dias, né, se apostatar da fé. Ou seja, eles vão deixar de crer naquilo que creem. Agora, nos nossos tempos também, por causa dessa questão da estrutura humana de não gostar da variação e não querer sair da sua zona de conforto, então existe um outro fenômeno também. Existe o fenômeno daquele que quer se manter firme no seu posicionamento sem permitir o crescimento, sem permitir uma melhor compreensão, sem permitir que o Espírito Santo continue instruindo e continue falando. Então, se por um lado tem pessoas abandonando a fé porque deixam de crer, tem outros se tornando extremamente radicais porque querem firmar questões sem permitir que o Espírito Santo promova crescimento na sua vida. Então, muitos se apostatarão da fé. E o que eles passam a fazer? Obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que são espíritos enganadores? Espíritos enganadores são aquelas pessoas que conseguem convencer alguém de uma suposta verdade que, biblicamente, não é verdade. Mas para ele porque ele interpretou daquela maneira. E mesmo que nós apresentamos na palavra de Deus uma interpretação mais coerente, melhor, mais sadia, né, com um crescimento espiritual, ele não aceita, porque ele quer se manter naquele posicionamento. Então, tem pessoas na igreja, no nosso tempo contemporâneo, tem pessoas hoje que são contra o uso de tecnologia, tem pessoas contra o uso do celular, tem pessoas contra a projeção de hinos, a playback com instrumentos musicais, por causa de alguns instrumentos que são usados, como bateria, guitarra, porque na cabeça deles nada disso é aceitável por Deus. Como se ele tivesse uma procuração para falar em nome de Deus aquilo que Deus aceita, aquilo que Deus não aceita. Na verdade, o que ele está fazendo é simplesmente aplicando o seu gosto e a sua interpretação pessoal a textos recortados da Bíblia para trazer ali a definição daquilo que ele acredita, porque ele quer permanecer firme dentro daquilo que ele crê, daquilo que ele sempre acreditou, sem permitir o crescimento, sem permitir o bom andamento da fé. Então, hoje, nós temos instrumentos maravilhosos, tecnologia que é muito útil para a pregação do evangelho, para a expansão do evangelho. Eu só estou gravando esse vídeo aqui exatamente por causa dessa tecnologia. Nós temos hinos com músicas, letras, instrumentos maravilhosos. E não existem nenhum instrumento que seja santo ou profano. Santo ou profano é a pessoa, dependendo do seu uso, e aí ela pode santificar ou profanar qualquer coisa, desde de um simples instrumento musical como a flauta, né, até mesmo a própria Bíblia como um instrumento contra Deus, se ele começar a deturpar os textos na sua interpretação. Então, tudo pode ser santo e profano dependendo de quem interpreta e da maneira que ele está usando e da sua resistência ao aprendizado. Se ele não se permite aprender, se ele não se permite crescer, ele não vai realmente compreender a fé pura, sadia, né, do Espírito Santo. Até porque
A Bíblia nos diz, em Tito, capítulo 1, versículo 15, o texto lá fala assim: todas as coisas são puras para os que são puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. O que o texto está falando ali é que as pessoas que têm maldade no coração, têm maldade na sua mente, elas conseguem ver maldade em tudo. E por serem extremamente radicais na sua religiosidade, que na grande maioria das vezes está muito longe de um cristianismo sadio, mas trata apenas de uma religiosidade doentia, então, como ele está arraigado, ele está preso ali no legalismo, preso nas suas convicções, ele não se permite crescer, não se permite conhecer mais, então ele simplesmente condena tudo o que é diferente. Tudo que não faz parte da aprovação pessoal dele, ele reprova. Então, isto é um problema muito sério. Eu falo que essas pessoas, se houvesse a possibilidade delas serem salvas, ao chegar no céu, a primeira coisa que elas iam falar é que a asa de algum anjo está torto. Porque é a pessoa que vê defeito em todos os lugares, vê problemas em todos os lugares. E ao contrário, a pessoa que tem o amor de Cristo, o amor como fruto do Espírito Santo, e tem os outros frutos do Espírito Santo, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, busca conhecer com o coração aberto e com a simplicidade da espiritualidade que Deus espera de nós, este faz ao contrário. Ele passa a ver beleza em todas as coisas. Como diz o texto aqui, no versículo 4, ó, 1 Timóteo 4:4, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, nós temos que crescer em conhecimento, nós temos que crescer na verdadeira fé, para que nós vivamos em paz, em respeito com as diferenças. As pessoas são diferentes. Não é todo mundo que gosta do mesmo alimento, não é todo mundo que gosta do mesmo suco, não é todo mundo que gosta da mesma fruta, não é todo mundo que gosta do mesmo filme, da mesma literatura, da mesma música. Pessoas são diferentes. Mas quando nós tratamos de princípios e valores, nós não estamos tratando de gostos pessoais. Nós estamos tratando de princípios que vão manter a ética, o respeito, a cordialidade, a moral, os princípios, né, e valores éticos e morais que vão reger a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, principalmente o verdadeiro cristianismo. Então, existem pessoas que vão ver defeito em tudo, né? Essas pessoas, elas falam que você não pode assistir um filme, que você não pode ouvir uma música que tenha de fundo uma bateria marcando o ritmo ou tenha um som de guitarra, você não pode, dependendo do estilo musical, você não pode nem ouvir a música por causa do estilo musical, né? E nada disso é bíblico, nada disso é espiritual, nada disso vem de Deus. Isto é simplesmente um gosto pessoal. Assim como o texto fala aqui de que pessoas proíbem, né, o versículo 3, pessoas proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Né? Então, o que ele está falando aqui? Tem alimentos que Deus criou realmente para serem comidos. E aquilo que Deus permite que nós, né, participemos como alimento, nada é reprovável e nós damos graças a Deus. Nós que buscamos seguir com uma integridade a prescrição bíblica, tendo em vista que o ser humano é o mesmo desde a criação até hoje, e Deus prescreveu as questões alimentares para que nós tenhamos qualidade de vida, então nós seguimos como cristãos ali
a lista de alimentos permitidos por Deus em Levítico capítulo 11, e também nos abstemos daquilo que Deus fala que não é bom que nós participemos daquele alimento. Deus ali não está falando de questões de salvação, ele está falando de qualidade de vida. E nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira. E observamos na prática que quando nós colocamos em prática as orientações de Deus, nós de fato temos mais qualidade de vida. Agora, nós não podemos ir além do que Deus está falando dentro da sua própria palavra, porque senão nós não seríamos protestantes e não teríamos como base o sola escritura, somente pelas escrituras. Porque se eu for ter outras referências, né, para me pautar a espiritualidade, né, então existem outras religiões e denominações que fazem isso também, né, buscam outros livros, buscam outras referências. Então, o protestantismo sadio, ele tem a Bíblia como regra de fé e prática, faz parte das 5 solas colocada por Martinho Lutero, ali somente pela graça, somente pela fé, né, somente a Deus se dá glória, e somente pelas escrituras, né? Somente pelas escrituras é que nós conduzimos a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual cristã. Então, tem pessoas, né, que, mesmo fazendo parte de uma denominação cristã que tem um crescimento sadio, mas ele não é sadio dentro desse crescimento. Então, ele fala que, né, por exemplo, uma pessoa para ser salvo ou para ser cristão de verdade tem que ser obrigatoriamente vegetariano. Isso não é verdade, porque senão ele estaria contra a palavra de Deus. Se Deus permitiu e selecionou as carnes que nós podemos comer, então nós podemos comer aquilo que Deus permitiu, e como fala o apóstolo Paulo aqui, né, nós damos graças, né, fazemos a nossa oração de gratidão a Deus pela provisão diária, por todos os alimentos, e recebemos com gratidão no coração o sustento e a provisão de Deus para todas as coisas. Então, Deus não é contra música, não é contra instrumento, não é contra estilos musicais, né? Agora, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu espaço, né? Isso faz parte da estrutura social do ser humano e a cultura que cada um é inserido. A nossa música eclesiástica é diferente da música eclesiástica de outros países. Nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente, na África é diferente, né? Então, em vários locais do mundo, né, nós temos culturas diferentes. Agora, querer pautar que Deus só aceita um determinado posicionamento por causa do meu gosto pessoal ou por causa da minha interpretação pessoal, né, que eu acredito, que eu li no texto, que Deus só aceita a música se ela for cantada só se tiver voz, não pode ter instrumento nenhum, tem que ser a capela. Né? Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que acham que colocar um piano na música já é um problema. Né? Tem pessoas, né, que acham que a melodia de uma música que te leva à reflexão, te leva à contrição, pela música ser mais melódica, né, ela ser mais lenta, ela te levar mais a essa reflexão emocional, né, que isso não pode ser aplicado à espiritualidade. Né? Isto são, né, literalmente, falando bastante claro e diretamente, são bobagens e ignorâncias humanas. Isso não tem nada a ver com Deus. Né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, então nós temos que ver o quê? Nós, como cristãos protestantes, porque acima da denominação, nós temos que ter consciência que nós somos cristãos. Cristãos é aquele que segue a Cristo, é membro do corpo de Cristo. Aliás,
abrindo um parênteses aqui, porque existe uma discussão hoje, né, que surge de vez em quando, hoje não, já tem bastante tempo, mas essa discussão de vez em quando volta, até com a expressão membro, né, as pessoas implicam. Por quê? Porque a palavra membra, né, enquanto participante feminino de um grupo, ela existe na língua portuguesa. Ela não está errada, a palavra membra, mas ela não é comum. Mas ela se aplica somente a pessoas, né, a mulheres, pessoas do sexo feminino que são membras de grupos. Então, quando se fala a palavra no feminino, está designada a ligação daquela mulher, daquela pessoa ali feminina, ao grupo em que ela participa. A questão é que no meio eclesiástico cristão, isso não é muito bem aceito. Por quê? Porque a ideia que nós temos como cristãos é que nós não somos ligados ao grupo, nós somos ligados a uma pessoa, nós não somos ligados simplesmente a uma denominação. Né? Como ligação a denominacional, existem membros e membras, porque estão ligados ao grupo denominacional. Agora, na perspectiva teológica, nós todos somos membros do corpo de Cristo, porque quando se trata de membro de um corpo, a palavra membro, ela passa para o masculino invariável. Daí ela não vai ter a variação de gênero. Então, como nós nos consideramos como cristãos, como membros de um corpo, que é o corpo de Cristo, então nós nos referimos sempre no masculino, assim como nós fazemos com o nosso corpo. Mão, por exemplo, é um substantivo feminino que nós classificamos como masculino quando está relacionado ao nosso corpo, né? A mão, né? A mão pertence ao nosso corpo. Né? Então, nós temos que a mão é membro do corpo, a mão não é membra do corpo, porque quando se trata de um corpo, então ele passa para o masculino invariável. Mas aí é só um detalhe, uma curiosidade, já que a gente está conversando aqui de um modo um pouco mais informal. Né? A questão esta reflexão é válida porque também nós temos que pensar que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos membros e membras simplesmente de uma denominação, de um grupo religioso. Acima de tudo, como cristãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Porque tem pessoas que são religiosos, né, ligados à denominação, ligados ao grupo, mas na sua prática de vida e na sua coerência espiritual, ele não é um cristão de fato, porque ele não vive aquilo que deveria viver enquanto cristianismo. Existem muitos religiosos que não são cristãos, em todas as denominações, em todos os lugares. Agora, quando nós voltamos para o protestantismo e para a Bíblia, o que nós temos aqui? Nós temos o texto de 2 Timóteo 3,16, que é um texto muito conhecido, que ele vai falar o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha o que diz aqui: toda a escritura, essa expressão escritura, traduzindo para a nossa cultura hoje, quer dizer Bíblia. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá? Toda a escritura é útil, mas então por que nós temos a ideia do sola escritura, somente pelas escrituras? Porque nada pode contrapor a palavra de Deus. Existem muitos livros, muita literatura que são
ótimos para o conhecimento, para o crescimento intelectual, para o crescimento pessoal, nas minhas relações sociais, na minha formação pessoal, mas nada, né, daquilo que eu aprendo pode contradizer a minha fé dentro da perspectiva bíblica. A literatura bíblica, ela vai ter um ensino maior. E aonde que eu vou pautar isto? Aqui nesse texto de 2 Timóteo 3,16? Não, porque tem pessoas que falam, olha, aqui está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil não é suficiente. Ela é útil, mas não é suficiente. Tem pessoas hoje que usam esse argumento, né? Mas a questão do sola escritura não está baseado nesse texto somente. Aqui está falando que toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Só que nós temos o texto também de João 17, versículo 17. João 17, 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, olha, aqui está falando que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E lá, em João 17, 17, Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade, não é uma das verdades. Então, o que nós compreendemos como cristãos protestantes? Se a palavra de Deus é verdade absoluta, então nada pode contrapor a ela. Se tem alguma coisa contrapondo a palavra de Deus, então será descartado, porque nada está acima da Bíblia como palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? E aí vem uma outra crítica de pessoas falando, mas a palavra não é falada ou a palavra é escrita? No caso da palavra de Deus, que está na Bíblia, aquilo que é canônico, né, que é considerado inspirado, né, se eu sigo a Bíblia como regra de fé e prática e tenho como um livro sagrado, um livro canônico, eu só sei o que Deus falou como palavra porque está escrito. Eu não vivi com Jesus. Eu não vivi com os profetas. Eu não vivi no tempo em que a Bíblia foi escrita. Então, eu só posso saber o que é palavra de Deus pelo que foi escrito, pelo que está escrito hoje. Então, não adianta falar assim, mas tem a tradição oral. Não, a tradição oral ela não existe mais. A tradição oral existiu no passado, mas há milhares de anos ela teve que ser escrita, porque eu só sei o que foi transmitido oralmente pela escrita. Se não tiver escrito, eu não sei mais o que foi falado, né? Porque caiu no esquecimento. Então, nós temos que ter essa compreensão. E também, né, para fundamentar essa questão de somente pelas escrituras, nós temos o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós, né, nós, os discípulos que se tornaram apóstolos, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Ainda que venha alguém ou um anjo vindo do céu e pregue um evangelho que vá além, seja maldito, porque nada pode ir além da Bíblia. E aí, essas pessoas que criticam a questão somente pelas escrituras, ela vai falar, não, mas aqui ele está falando, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, não do que temos lido, né? Mas nós só sabemos o que foi pregado porque foi escrito e nós temos a oportunidade de ler hoje. Se o que foi pregado não fosse escrito, nós não saberíamos o que foi pregado. Então, a tradição oral, ela não existe mais hoje
com o cano fechado da Bíblia. A tradição oral, ela passou a ser escrita e hoje nós nos baseamos somente pela Escritura. É por isso que o texto de 2 Timóteo 3,16 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, porque o que está escrito ali é verdade absoluta. Jesus falando em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não é uma das verdades, é a verdade. Nós temos boas literaturas, nós temos bons livros, nós temos excelentes teólogos, né, de várias denominações diversas, mas nada pode contrapor o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz. O que ela afirma é a verdade, como Jesus coloca em João 17:17. Então, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que estudar a Bíblia não é algo que pode ser feito de qualquer maneira. As pessoas não podem ficar trazendo interpretações pessoais dos seus gostos pessoais, daquilo que ele deseja acreditar, e o que é pior, ele quer obrigar todo mundo a acreditar como ele, né? Isso não pode ser feito assim. Nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, apresentamos a Bíblia da maneira mais coerente e correta possível, né? E o Espírito Santo é quem convence da verdade, da justiça e do juízo. Não somos nós não temos a missão de convencer ninguém. Agora, nós temos que ser equilibrados, não existe radicalismo, não existe exclusivismo dentro da palavra de Deus e dentro do cristianismo de Jesus Cristo. Não existe exclusão, né? E não existe exclusividade, né? Jesus não coloca ninguém para fora e também não retém, né, uma ideia única e exclusiva. Aliás, o texto de 2 Pedro fala que nenhuma profecia é de particular elucidação, ou seja, Deus nunca dá nada completo para ninguém, né? Por quê? Né? Porque precisamos uns dos outros como cooperadores do Evangelho, para junto crescermos em conhecimento. Então, não existe, né, aquilo que seja, né, de fato tão colocado de maneira rígida como muitas pessoas querem. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando nós voltamos, né, ao texto de Timóteo, falando da apostasia, né, no 1 Timóteo, aqui no capítulo 3, quando ele fala da apostasia, ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, vão deixar a fé de lado, e outros fazem pior, se mantêm firme num radicalismo, assim como os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Assim como Paulo, que era também um fariseu, ele se posicionou usando a palavra de Deus de uma maneira tão radical que, em nome de Deus, ele matava os cristãos. E, infelizmente, existem muitos religiosos hoje que estão matando os cristãos espiritualmente. Por quê? Porque querem colocar um peso em cima deles que Deus não exige, né? Então, vivem o que aqui o texto fala no versículo 2, vivem uma hipocrisia, porque não tem uma qualidade de vida, não vive de fato de uma maneira coerente, né? E ainda querem obrigar as outras pessoas a viverem como ele. Né? O que ele fala aqui no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Observe isso daqui, que é muito importante. Pessoas hipócritas que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Ou seja, ela se fechou, ela não tem mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Se brincar,
É ela que quer ensinar Jesus como que deve ser o evangelho. É ela que quer ensinar o Espírito Santo como convencer as pessoas. É ela que quer determinar o que é correto ou não dentro da Bíblia. Então, ela vai falar de abstenção de alimento, né, de alimentos, vai falar de determinados tipos de vestuário, sendo que o que a Bíblia fala para a gente de uma maneira bem simples e direta é: fazei tudo com ordem e decência. E mais do que isso, o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, né? Independente do que você faça, mesmo que você falasse a língua dos anjos e dos homens, se você não fizer com amor, não vale absolutamente nada o que você está fazendo. Paulo, enquanto fariseu, enquanto legalista, né, matavam os cristãos em nome da lei. Dava ordem para matar os cristãos, perseguiam os cristãos em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. E tem pessoas que, infelizmente, ainda fazem isso em todas as religiões, em todas as denominações. O cristianismo é uma religião de amor. Jesus, ele fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E se não tiver amor, você não é absolutamente nada. Eu não sou absolutamente nada. E quem ama, procura acolher, abraçar, a fazer tudo como a Bíblia ensina a fazer, com equilíbrio, com respeito, com amor verdadeiro, com aquele amor que nos conduz a compreender um cristianismo sadio, um cristianismo onde as pessoas compreendem que Cristo nos chamou para a liberdade, né? Liberdade não é libertinagem. Nós temos que fazer tudo com ordem e decência, mas não existe também radicalismo que promova a santidade. Pelo contrário, quanto mais radical a pessoa fica, ela vai ficar com menos amor, e com menos amor ela nunca vai ser cristã, ela nunca vai ser absolutamente nada diante de Deus. E é uma pena, porque Deus gostaria de transformá-lo também, gostaria que ele entendesse o quanto é útil a tecnologia quando é bem utilizada, bem empregada, como são úteis os estilos musicais e os instrumentos musicais, o quanto é proveitoso que nós tenhamos músicos de qualidade dentro das igrejas, o quanto o alcance do evangelho pela música, pela tecnologia, pelos filmes, né, pelo teatro, o quanto isto alcança as pessoas, o quanto o acolhimento do amor, né, de receber com carinho algum alimento que alguém preparou com amor e carinho para você, o quanto que isso traz um aconchego cristão e espiritual no coração, na mente, nas relações sociais e familiares, né? O quanto as festas sociais, né, comemorativas são importantes: Natal, Dia da Mãe, Ano Novo, Dia dos Pais, aniversários, o quanto isso é importante para as relações sociais e as relações cristãs na interação eclesiástica. Então, observem muito bem, né, que nós temos que buscar o amor, porque esta é a base do cristianismo. Que Deus abençoe a todos vocês. Reflitam no que nós falamos aqui, permita que o Espírito Santo promova o crescimento, promova de fato um cristianismo sadio, acolhedor, respeitoso, né? Viva, né, aquilo que você acredita, né, mas não queira impor sobre ninguém. Deixe o Espírito Santo tratar. Viva a verdade naquilo, né, que você compreende, com educação, com respeito, de maneira sadia e equilibrada. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.